Meus irmãos, eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Tome seus assentos, por gentileza. Abra as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Versículo de número 3. Você que trouxe a Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, agora com o querido pastor Mazinho, que não é só um pastor, para mim é um pai. Mazinho tem uma extrema importância na minha vida, no meu ministério, momentos mais difíceis da minha vida. Quando meu pai foi assassinado, o Mazinho entrou como um pai na minha vida. Obrigado, pastor Mazinho. Você sabe o amor que eu tenho por você. Pastor Tiago, todos os obreiros aqui. Sabe que gratidão não prescreve, é para sempre. Eu costumo dizer para ele que o nosso pacto vai além de ministério. Gratidão. Ele cuidou da minha família quando eu estava ferido, no momento de adversidade. Deus abençoe a Cida, a Yara. Você sabe que eu amo vocês. É um amor que não tem como pagar. E nas falas se emociona porque o Mazinho é essa pessoa extraordinária. Vocês ganharam um presente aqui. Vocês foram abençoadíssimos. Eu estava fora do país, eu cheguei segunda-feira, estava indo embora do país, tive que retornar para resolver coisas pessoais. E eu falei para ele, Mazinho, estou retornando, ore por mim, aconteceu um negócio no país que eu estava. E sempre disposto, nas madrugadas, orando. Hoje é difícil achar pastor que ora, né, irmãos? E o Mazinho é um pastor de oração, irmãos. Então, para mim, não estou aqui enchendo linguiça, apenas falando a verdade, que vocês foram gratulados pela benevolência de Deus. Então, ore pelo seu pastor, ore por essa família, que vocês vão crescer mais, dar continuidade no trabalho do outro querido pastor que fez aqui, e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Recebi muitas mensagens de jovens, de pessoas dizendo, pastor, você vai congregar lá? Eu disse, irmão, eu estou fora do país. E muitos mandando, agora retornamos, estamos aqui. Eu falei, deve ser praga de Mazinho, eu falei. Ele disse, eu vou estar lá e você não vai ficar comigo. Eu falei, Mazinho, eu já estou longe. Ei, Cristiano? Aí estou aqui com o Mazinho. Deus abençoe. Queridos, pregar com o Tiago na tribuna não é fácil. O cara é bacharel, teólogo, lá da Alemanha, sei lá de onde é. Aí vem eu, analfabeto, para pregar, irmãos. Tem que ter a graça de Jesus. Ainda bem que eu orei bastante hoje. Queridos, você já prestou atenção que todas as vezes que você vai viver coisas novas, tem desgaste? É só comigo ou é com você também isso? Todas as vezes que você vai viver algo novo da parte de Deus, a primeira coisa que vai acontecer são desgastes no meio do caminho. Seja em qualquer área da vida, seja espiritual, seja profissional, seja sentimental, seja em qualquer área da vida. Abraão, ele está com a sua vida toda estruturada. Ele tem dinheiro, ele é fazendeiro, ele tem empregados, ele tem casa, ele tem uma mulher, só não tem um filho. Mas o que me chama a atenção, que o poder de Deus é tão grande, que Deus olhou ali para a terra e deu uma olhadinha nele e viu, ele está muito confortável. E todas as vezes que Deus olha para um crente que ele está confortável, Deus está dizendo, eu vou fazer ele viver coisas novas. Não, você não entendeu, vou repetir. Todas as vezes que Deus olha para um crente e vê que ele está confortável, está na zona de segurança, Deus vai dar algo novo para ele viver da parte do céu. Prova para mim, claro que eu provo. Ele está com a vida tão estruturada, zona de segurança, no conforto, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só precisa que Deus dê um filho a ele na sua velhice. Deus visita ele de forma teofânica, fala com ele de forma direta, não manda mensageiro. No versículo de número 1 fala assim, ora,
o Senhor disse a Abrão: saia-te da tua casa, meu Deus, isso aqui é forte. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu, diga comigo, mostrarei. Aí eu te pergunto, como que eu vou sair daqui para outra nação, sendo estrangeiro, sem ter uma localização, sem ter um lugar para ficar, sem saber como que vai ser lá? A Bíblia diz que Deus mandou ele sair e disse que vai mostrar, mas não mostrou. Como que você vai sair para uma localização se você não tem a rua e nem o número para colocar no GPS? Diga, por quê? Porque toda vez que Deus quer mostrar que Ele vai fazer algo novo de dentro para fora, Ele nunca vai te mostrar o endereço. Porque senão fica muito fácil para mim você dar glória e aleluia. É por isso que o endereço fica em secreto, porque quando for realizado o inimigo não sabe onde é, só papai sabe aonde é o endereço. Eu vou repetir, algo novo está vindo para a tua vida, e se você não der glória é porque você está ruim, e só quem sabe o endereço é o céu, nem você sabe. E quando se concretizar vão olhar para você e vai dizer, como que aconteceu isso? Era o endereço que o céu tinha para você, para a tua casa e para o teu ministério. Ele não sabe o endereço, não sabe a rua, não sabe a terra, não sabe onde é, e ele está caminhando. Diga comigo, fé. Irmão, o Mazinho uma vez falou assim para mim, assim, você é doido. Porque eu tenho uma fé, irmão. Porque eu vendedor de bala, irmão, vendedor das coisas no trem. Fui lá ontem visitar a mamãe, lá na comunidade de Mauá, onde minha mãe mora, fala, Mazinho, é uma das piores favelas de Mauá. Eu não tenho escolaridade, papai assassinado, irmão morto, tudo para dar errado. Aí eu estava no shopping jantando com a minha esposa ontem, foi ontem, Débora? 11 ontem, sexta-feira. Eu estava com vontade de comer um negócio e falei, vamos lá, meu amor, comer. Um rapazinho dentro do shopping, na praça de alimentação, com aquele chicletinho, botou um bilhete e começou a colocar nas mesas. E eu comecei a me emocionar, porque aquele rapaz poderia estar roubando, poderia estar traficando, e ele estava entregando e dizendo, me ajuda que eu preciso sustentar minha família, no meio de todo mundo. Aí Deus falou assim, lembra de você? Quando você estava lá vendendo as coisas no trem, quando você estava vendendo bala no farol, pedindo dinheiro para ajudar a sua casa, você não sabia o endereço que eu tinha para você. Agora olha para você hoje. Aí eu olhei para mim hoje, comecei a chorar, não aguentei as lágrimas. E Deus falou para mim, quando eu quero fazer algo novo, ninguém sabe o endereço do futuro. Não, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O endereço que Deus tem para ti pode ter desgaste, mas também vai ter vitória. Ô glória! Deus tinha um endereço de vitória para ele, mas ele ia ter alguns desgastes. E tem alguns desgastes que tem hora que nós queremos desistir, irmão. Oh, irmão, essa viagem para mim foi tanto desgaste que se eu não tivesse convicção que Deus que falou comigo, eu acho que eu ia dizer assim, acho que foi o demônio que falou na minha cabeça. Porque quando você analisa uma pessoa trocando o certo pelo duvidoso, o que é o certo pelo duvidoso? Você ir para um lugar que você não tem certeza, só tem fé. E fé se discute? Fé se discute, sim ou não? Se eu falar para você que essa cadeira vai voar lá para baixo, e se minha fé alcançar, ela vai voar, e você vai dizer, ele é doido. Porque não se discute. Então para analisar que no versículo de número 4, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Mas tem hora que nós colocamos algumas pessoas no endereço e não era para colocar. Agora começa a mensagem. Deus manda nós sair para viver algo novo, mas nós queremos colocar pessoas para viver algo novo, quando Deus não falou para nós colocar pessoas para viver esse algo novo junto com nós. E queremos dizer que é o diabo, que é o inferno, que é isso e aquilo. Não, é apenas você mesmo que colocou essa pessoa para viver algo novo que Deus só tinha para você e para sua casa. Eu não estou vendo Deus falar para ele pegar alguém da família dele e colocar nessa trajetória. Ele vai lá e chama Ló. Diga comigo, Ló. Quando ele chama Ló, Ló está indo. Ele está indo com um tio que é rico, que é fazendeiro, tem estrutura. A vida dele está abençoadíssima. Então disse, eu vou com meu tio, onde ele for eu vou, ele está abençoado, vai respingar em mim. Mas sabe aquelas pessoas que ficam só anotando as suas falhas? Sabe aquelas pessoas que mesmo tem sangue de parente, fica só anotando as suas falhas para usar contra você mesmo? Você abre a sua intimidade, abre o seu coração, abre a sua vida e de repente ela está só anotando as suas falhas,
para querer usar contra você mesmo e mudar você do endereço que Deus tinha para você. Mas o que essas pessoas não sabem, que ela pode até entrar, mas ela não consegue descobrir o endereço que Deus tem para quem Deus falou com ele. Tem gente que quer entrar só para descobrir como que você está abençoado. Já prestou atenção? Irmão, Abrão não deveria ter chamado ele, mas chamou. Diga comigo, a emoção traz prejuízo, mas a razão traz prosperidade. Você já parou para analisar, se você pensasse um pouquinho mais, as atitudes que você tomou na emoção, você tinha menos prejuízo? Nós parava de colocar a culpa nas pessoas, parava de colocar a culpa em outras pessoas por causa da nossa emoção, mas nós temos mais facilidade de colocar a culpa nas pessoas do que assumir a própria culpa e a responsabilidade. Abraão, quando ele está vivendo esse novo tempo que Deus tem para ele, ele está só caminhando, ele está só prosseguindo. Mas quando chega no versículo de número 5, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, diga comigo, fazenda, que havia adquirido em almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus. Para que Deus deixa nós passar algum tipo de coisas? Indo para a terra da promessa, indo para o lugar que Deus tinha para ele, mas pessoas que estavam retornando de lá, está vendo ele subir para um lugar que é onde está numa situação caótica. Mas quem está indo para lá não sabe que está numa situação caótica. Só quem veio de lá. Porque quem veio não tem facilidade de comunicação, porque é outro povo. Ele quer que você quebre a cara mesmo. Ele poderia dizer, não só por aí não, lá a terra está em crise, está em fome, não vai para lá não. Mas o que Deus queria mostrar para ele é que Deus tem certas coisas que ele faz na nossa vida. Primeiro ele nos coloca aqui, aí quando você acha que aqui ele manda você descer de novo, aí diz assim, eu te coloquei aqui, coloquei, eu te coloquei aqui, te coloquei, mas eu te coloco no devido lugar que eu tenho preparado para você. Tem hora que eu e você não vamos entender de todo esse processo que estamos passando. Quantas pessoas já viveu dias bons, mas quantas pessoas estão vivendo dias maus agora? Quantas pessoas estão vivendo dias maus porque saiu do endereço que Deus tinha para ele? A pior coisa é você tomar atitude no desespero. Tomar atitude quando você está faltando um pouquinho o ar no cérebro. É você tomar atitude precipitada, você joga tudo por água abaixo. Quando ele chega na terra, fazer altar para todo mundo ver é fácil. Eu quero ver você fazer altar só quando Deus está vendo. Não, eu vou repetir. Quando ele está indo, no versículo de número 7, apareceu o Senhor e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali o altar ao Senhor que lhe apareceram. Espera aí, senhores obreiros. Espera aí, pastor Tiago. Você está entendendo aqui, pastor Mazinho, que Deus não está dando nada para ele? Deus está dizendo, darei a tua. Ei, que semente se ele não tem filho? Como que Deus está dando para a semente dele se nem filho ainda ele tem? Mas mesmo ele não tendo, mesmo ele não recebendo terra, e quem está recebendo é a sua semente que pela fé vai vir, ele não deixou de fazer altar para quem vai receber. Não entendeu? É mais fácil você fazer altar para você do que para a sua semente. Porque você vai desfrutar, e quando a sua semente vai desfrutar e você não vai estar para desfrutar dessa semente? O que você está querendo dizer? Ei, às vezes você é apenas o preparador de caminho para outro desfrutar. E Deus está dizendo para alguém aqui, vai lançando a semente, porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Deus está dizendo para alguém aqui, acalma teu coração. O altar não é para ele, é para o futuro filho dele.
Hoje eu tenho maior alegria, eu que só passei fase difícil na vida, quando eu vejo as minhas filhas comendo o que elas querem quando eu não tinha para comer. Irmão, eu choro. De repente minha esposa me vê, você está chorando. Ah, Débora, elas estão comendo aquilo ali quando eu não queria comer. Parece que é besteira, né, irmão? Parece coisa simples, mas não é. Quando você tem condições de preparar para a sua semente, só quem já passou as fases difíceis sabe do que eu estou falando. Deus está dizendo para ele, faça o altar. Essa terra não é para você. Imagina dizer, peraí, você me tirou de lá de Arã. Você me tirou do meu conforto, da zona do meu conforto. Você tirou da minha estrutura. Agora para dizer que isso aqui não é para mim. Imagina o tamanho do deserto. E Deus está dizendo, você vê hoje, eu vejo no futuro. O problema é que eu e você temos facilidade de olhar para hoje, quando Deus está dizendo, para de olhar para hoje e olha para o endereço que eu tenho para você. Mas, irmão Ronieri, e ele fez o altar e não foi para ele? Não foi para ele. Tem coisas que nós vamos fazer na vida achando que é para nós, mas nunca é para nós. Somos apenas. Eu tenho uma oração que eu faço de manhã todos os dias, seja o horário que eu acordar, eu falo, se não for para me respingar, que Deus me mate. Tem coragem de orar assim? Se eu não for, quem me conhece sabe do que eu estou falando, só quem é próximo. Se não for para me respingar, para o maior projeto de Deus. Você sabe qual que é o maior projeto de Deus? Diga qual? É o ser humano. Sabia disso? É o maior projeto de Deus. Se você não respingar para o projeto, o maior projeto de Deus, que é o ser humano, você está com um problema. E quando você respinga, seja no maior projeto de Deus, você está cumprindo a vontade do céu. O que ele não está entendendo, que ele apenas foi chamado para um projeto, que ele vai participar, mas vai preparar caminho para outras pessoas que não é para ele. Como que você foi chamado de uma estrutura gigantesca e agora numa viagem está se desfazendo todos os seus bens? Viagem gasta, sim ou não? Você ir comer fora gasta, sim ou não? Agora imagina ele com toda a estrutura que ele tem e nessa viagem. Quando ele chega no versículo de número 10. E havia fome naquela terra. Ei, se desgastou tudo na viagem. Se desfez tudo no meio do caminho. O que você tem investido que está se desfazendo e você está achando que Deus se esqueceu de você? Você está achando que Deus não se lembra mais da sua oração? Daquele coração que você abriu para ajudar alguém ou pegar na mão, quando todo mundo queria lançar ele dentro de uma cova, você foi lá e resgatou, carregou essa pessoa igual aqueles homens que carregaram o paralítico para Cafarnaum, mas ninguém sabe o nome deles. Abraão não está entendendo que Deus só queria fazer ele chegar aqui para mostrar para ele que tudo que ele tinha conquistado era pelo seu esforço, trabalho, suor. Agora Deus está dizendo para ele, agora você vai viver do mundo espiritual. Eu conheço o pastor Mazinho, verdadeiramente ele vive do mundo espiritual, pela fé, eu sei. Pela fé mesmo, trabalha para o reino, e se Deus não cuidar dele, está ferrado. Está ferrado. Agora imagina quando ele chega lá e Deus começa a mover o céu. O que você está querendo dizer? Eu estou pregando para pessoas que hoje é um dia normal, que é o primeiro dia da semana, mas amanhã é um dia que você não sabe o endereço que Deus tem para você. Hoje parece que nada pode acontecer, mas ao virar da noite, Deus pode mudar a estrutura da sua casa e da sua família. Não, eu vou profetizar, levante as duas mãos que eu quero profetizar. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, até meia-noite é uma coisa, mas ao virar da meia-noite, eu tenho algo novo que só eu sei, para você e para a tua casa. Não importa se você chegou no lugar de crise. Não importa se você chegou no versículo de número 10 e está tudo travado. Não importa as perdas. Não importa o que aconteceu, ainda que você está ferido. Quando ele chega, ele entra em desespero. Quem aqui já ficou em desespero e já pensou em fazer uma besteira muito grande? Levante a mão, por gentileza. Só uns 3, 4? Meu Deus do céu. Não, você entrou em desespero e você falou, vou fazer a pior besteira. Quando eu perdi a minha filha Isabelle, eu pensei em tirar a minha vida. Me deu um desespero, do nada. Era pastor de algumas igrejas e eu peguei a Castelo Branco e disse, eu vou acabar com isso. Só perda, só perda.
e uma voz falou no meu ouvido: eu comecei a boa obra e eu vou terminar a boa obra. O que você está querendo dizer? Tem hora que no desespero não é hora de você falar. É hora de você ficar calado. É hora de você entrar no lugar, só você, dar uma respirada. Não deixar pessoas ficar dando palpite na sua vida. Ficar dizendo isso e aquilo. Porque nessa hora do desespero vai aparecer as pessoas que querem te empurrar mais para o desespero. É hora de você respirar e dizer: me orienta, Espírito Santo. O que ele deveria fazer era pedir uma orientação para o Espírito Santo. Ele deveria ter pedido uma orientação, mas não, ele se desesperou, pegou a mulher, pegou ali o seu sobrinho e desceu para o Egito. Sabe aquelas pessoas que querem ir para o Egito sem direção de Deus? Querem planejar as mentiras, entrar no Egito para depois chegar na igreja com as roupas de Canaã, achando que entra disfarçado, e Deus só observando, e Deus só anotando. Ei, com todo respeito, não estou ofendendo e nem tacando palavra a ninguém, estou dizendo da palavra. Ele desce para o Egito porque ele ouve que lá tem alimentos, e ele pede para sua esposa dizer que é sua irmã, ainda que por parte de pai eles são irmãos, mas agora o que é ligado na terra é ligado no céu. E quando ele vai, ele está dizendo: por amor a mim, amor a ti, fale que é minha irmã. E quando ele entra lá, sabe o que acontece? Isso é de costume, eu já estive lá já. Israel, eles viram e mexem, chegam nas caravanas e dizem: quanto você quer nessa mulher? Eles oferecem animais, oferecem prata, oferecem ouro. Isso lá é normal para quem já foi lá. A mesma coisa que está na Bíblia. Pastor Fernando, parece que eu posso ver que quando agora ele está descendo e Deus só olhando, dizendo, acho que ele se esqueceu de um versículo que eu falei para ele. Ei, irmão, na hora do desespero nós temos facilidade de se esquecer do que Deus fala conosco. Por quê, irmão Roniel? Porque somos seres humanos. No versículo de número 3, Deus falou para ele: abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas toda a sua vida. Está dizendo: os que te amaldiçoarem, eu vou mexer com eles, mas os que te abençoar, eu vou escancarar o céu para eles. O que você está querendo dizer? Ei, você já prestou atenção? Eu já estou terminando. Que toda vez que Deus fala que vai nos abençoar numa área, é a área que mais nós passamos provas? Não sei vocês, mas comigo é assim. O que você está querendo dizer? Deus disse que ia abençoar ele com dinheiro, sim ou não? Diga comigo: não. Deus disse que ia abençoar ele com outras fazendas, sim ou não? Diga comigo: não. Deus disse que ele seria abençoado entre as famílias. Quando Deus fala isso, lança a palavra, o que aconteceu? Agora o inimigo usou uma estratégia por causa da fraqueza e do desespero dele. Foi lá e comprou a sua esposa. Separou por causa de uma profecia, de uma promessa futura, para que ele não venha a ser abençoado e nem gerar para o céu. Ei, o inimigo mexeu no ninho de maribondo. Ele disse: eu vou parar antes de que ele seja abençoado, porque Deus não falou que seria uma família, Deus falou: todas as famílias serão benditas. Não, eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Ei, não tem dinheiro, irmão, não tem dinheiro que compra paz dentro de uma família. Por isso que o inimigo constantemente luta contra a sua casa, contra o teu ministério, contra o teu casamento. Mas eu vou falar algo: se você quiser dar glória, amém. Se não quiser, não tem problema. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, a palavra bendita entre a sua casa, o inimigo não tem poder de paralisar ela. Sabe por quê? É o maior bem que nós temos. Ainda que pela nossa fraqueza não vigiamos e tomamos atitudes precipitadas na hora da emoção. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Deus olhando assim, dizendo: mesmo com a sua falha humana, mesmo com o seu erro, eu não vou abrir mão de você. Ei, você não está entendendo. Quando outros estão dizendo que a sua falha, o seu erro, você não consegue mais retornar para o átrio, retornar para o altar, retornar para a casa de Deus, Deus está dizendo: mesmo com a tua falha humana,
Eu vou consertar as suas falhas por causa da promessa que eu tenho sobre ti. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: ei, hoje é dia de consertar falhas. Diga para ele, por favor. Ei, irmão, só não vai falar quem assim é perfeito. Aí está na hora de orar para você ir para o céu. Mas quem está debaixo de uma palavra, ele está dizendo: eu sei que a promessa renova dia após dia. Eu já vi gente dizendo: falhou, não vai mais. E Deus está dizendo: ei, eu não abro mão de ti. Sabe quando o inimigo quer que você falhe de todo jeito para estragar o que Deus falou para você? Ontem eu estava na minha mãe, sentado na mesa, e eu liguei para ela e falei: mãe, eu não quero saber de briga, não quero... minha mãe não é crente, família não é crente. E quando eu estava na mesa, ela começou. Eu falei: lá vai de novo. E começou, e minha esposa está grávida, gravidez difícil. Começou, de repente ela falou: sua sobrinha tentou se matar. Esses dias subiu na ponte, se sua irmã não chega, ela tinha se matado com 14 anos de idade, porque namora com um rapaz de 19 anos. E começou: e você tem que ir nesse rapaz, você tem que tomar jeito. Eu falei: mãe, mas como que eu vou tomar jeito se foi ela mesmo que liberou, mãe? Se ela mesmo disse para a filha namorar e disse que não é para me se intrometer, como que você vai falar algo para uma pessoa que a própria mãe deu autoridade e legalidade para fazer? Aí o inimigo vai lá falar com esse rapaz. E a voz de Deus dizendo: se afasta disso. Aí o homem dizendo: eu vou lá falar com ele para ele se afastar da minha sobrinha, porque ela tem 14 anos. Aí o Espírito Santo dizendo: não vai, porque tem um laço preparado. Aí o inimigo dizendo: tu vai deixar do jeito que está. E a voz do outro lado dizendo: ei, e isso não é contigo, você não está vendo que isso é um enrosco da terra para paralisar o que eu tenho para você. Aí eu peguei o carro e disse: eu vou lá. Aí eu saí, quando eu saí, eu passei bem perto da porta da casa dele. Disse: eu vou descer. Aí quando eu vou descer, uma voz disse: não desça, porque tem um laço preparado do diabo. Aí eu virei e fui para casa de um amigo meu de infância, e uma voz falou para mim: é melhor obedecer do que sacrificar. O diabo tinha armado um laço para preparar uma cilada e virar uma confusão. Débora me mandou uma mensagem e disse: ei, estou preocupada, onde você foi? Eu disse: eu vim aqui. E uma voz falou no meu ouvido: vai estragar o projeto que eu tenho? Vai estragar o projeto que Deus tem para você? Por causa do seu ego? Por causa do seu eu? Ontem eu poderia ter estragado o que Deus tem comigo a partir de hoje por causa do meu ego de homem, como ser humano, de resolver com um cara que namora com uma menina que tem 19 anos e namora com uma menina desde os 13 anos de idade. Nada contra. Minha filha não namora. Ah, você está cuspindo pó. Não namora. No nome de Jesus Cristo, não namora. 13, 14 anos não é hora de namorar não, é hora de estudar. Pelo amor de Deus. Ei, mas como eu não tenho controle sobre a vida deles, cada um. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e você dá glória: a oração muda o percurso do inimigo. Ei, a oração muda o percurso do inimigo. Acho que eu vou repetir de novo. Deus está falando com alguém aqui. Eu estou mudando o percurso do teu marido, do teu filho, da tua casa, do teu ministério, da tua empresa, por causa da oração que está registrada. Oribia, calabai, chorebaia. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo. Fica tranquilo, acalma teu coração. Deus está dizendo para ele: agora se vira aí, Abraão. E como é que você se vira com um erro desse no meio de um lugar onde as pessoas não te respeitam? Independente da patente que você tem, da classe social, você é um estrangeiro, você está no Egito. Hebreu lá não vale de nada, eles têm raiva de estrangeiro. Mas a mulher que foi levada, que não tem culpa de nada, você não sabe o mistério que ela tem com Deus. Você não sabe o mistério que ela tem com Deus. Tem gente que tem um mistério com Deus, irmão, não se intromete não, que dá problema. Tem gente que tem um negocinho a mais com Deus. Ah, mas ele é meu. Não, ele tem um negócio com Deus, irmão. Não é bom mexer não é bom falar. É bom deixar quietinho, é bom deixar acontecer naturalmente. Não é bom tocar, não é bom botar a mão. Deixa Deus fazer, porque Deus tem um negócio com ele. Quando Sara ou Sarai foi levado, imagina o céu movimentado.
Parece que eu posso ver. Tira aqui, pastor Mazinho. Deus sentado no trono. Deus sentado aonde? E só olhando, dizendo: falei que toda a sua família será bendita. Tirei ele de Harã. Ele foi para a terra. Quando ele viu a terra em crise, ele entrou em desespero e desceu para o Egito. Mas ele não me comunicou. Ele tomou uma atitude precipitada, no desespero, na emoção. E ele está lá, e eu não estou vendo ele fazer nenhum clamor para eu mudar a história da crise, do lugar que está em fome. E Deus só olhando, e Deus dando corda, Deus deixando ele ir até onde ele pode ir. E Deus vai dando corda, e Deus vai dando corda. Mas agora, irmão, eu vou falar um negócio aqui, com todo respeito. Você acha que Deus, por causa de uma falha humana, vai estragar um projeto futuro? Irmão, você acha por causa de uma falha humana, de um homem, Deus vai estragar um projeto que é onde tinha altar, e Deus disse que daria semente? Você acha que Deus vai ser mentiroso por causa de uma falha humana? Você acha que Deus vai deixar de fazer porque Abraão mentiu, porque Abraão não fez o que ele mandou? Ei, irmão, se for preciso, Deus tira Abraão e coloca outro, mas a palavra dele não faz curva. Ô glória, eu acho que eu vou repetir. Ei, a sua falha humana não vai paralisar o projeto de Deus, porque ainda há tempo de você voltar para aquilo que Ele tem para ti. Qual é a falha que está acusando a sua mente? Qual é a falha que está perturbando a sua mente dia após dia, dia após dia? E ele desceu. Diga comigo, desceu. Mas a pior coisa é quando você se sente sozinho. Quem aqui já se sentiu sozinho? Levante a mão, por gentileza. É ruim, não é? Se olhar para a esquerda e para a direita e não encontrar ninguém, é ruim, não é? Eu que não tenho família praticamente, família que eu tenho é minha mãe, minha irmã, minha sobrinha e Mazinho, não tem mais ninguém. O resto tudo morreu. Já viu isso? Pernambucano. A maioria morreu. Mazinho sabe. Não tem tio, não tem primo. Tem uma pessoa dizer: eu vou na sua casa almoçar. Porque são as provas que você tem que passar. É igual minhas filhas chegar em mim e dizer: pai, cadê? O que aconteceu? O vô está no céu? Eu disse, como nós não era crente, quando meu pai morreu. Aí você chega e fala: ele está onde ele merece estar. Como que você vai chegar e dizer: está no céu, está no inferno, se você não sabe? O problema é que nós queremos já falar o caminho das pessoas antes de Deus falar. Você não entendeu? Vou repetir. O nosso problema é já querer dizer o que vai acontecer com as pessoas antes de Deus determinar ou bater o martelo. Eu e você não temos condições disso, porque não estamos no tribunal de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa: um crente, quando ora, ele muda qualquer situação debaixo. Oh, glória. Sara foi levada a águas egípcias, roupas, linhos finos do Egito, sendo preparada nas águas para se coabitar com o faraó. E Deus dizendo: vai mudar a linhagem? Não vai. Por causa da mentira de Abraão, por causa do seu desespero, por causa do seu erro, por causa do que ele fez, agora eu vou ter que mexer com a estrutura e vou ter que assustar algumas pessoas. Ei, tira sua mão. Para de falar. Deus assusta quem Ele quiser assustar por causa de você. E quando Ele vê que as outras pessoas só queriam paralisar o que Deus tem na sua vida, Ele só dá um susto e não faz mais nada, só para a pessoa não querer mais paralisar o projeto de Deus. Como assim? A Bíblia diz, no capítulo de número 13, no capítulo 12, versículo 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó. Diga comigo: feriu o Senhor. Não, diga com mais ânimo, diga: feriu o Senhor com grandes pragas a sua casa por causa de Sarai. Aí Deus conserta a mentira. Não, irmã, mulher de Abraão. Para que permanecer na mentira? Você não está vendo que Deus vai usar os inimigos para consertar a mentira? Quem aqui, não precisa falar, mas você vai pensar e vai imaginar no que eu estou te dizendo. Você foi no lugar e você quis se disfarçar que você não era crente. E de repente uma pessoa diz: mas você não é crente? Mas você não é isso? Você não é da igreja? Por que você está fazendo isso? Agora imagina ele querendo se disfarçar do caminho que Deus tem para ele, e Deus usando o inimigo para ele voltar para o caminho e o endereço que ele não deveria sair. Irmãos, acalma teu coração.
Você vai tomar atitudes precipitadas, você vai tomar atitudes da emoção, mas quem está no controle de todas as coisas é Deus. Tem jeito para tudo. É só eu e você às vezes que não queremos, mas Deus está dizendo: ei, eu estou de braços abertos. É só você vir até mim. É só você se comunicar, pedir a orientação espiritual. É só você falar comigo do jeito que tem que falar. Quando Deus manda a praga lá, Deus não destrói nada. Aí Faraó disse: nunca teve nada disso aqui. Nunca aconteceu nada disso. Só foi esses dois irmãos chegar, começou a ter rebuliço aqui dentro desse palácio. Você já prestou atenção que mexer com pessoas que têm promessa grande é entrar num rebuliço? É você mexer com pessoas, irmãos, que Deus tem algo grande na vida dele, sua vida vira um rebuliço. Ah, mas ele falhou, errou. Não, não mexa não, deixa para lá, irmão. Porque se nós for entrar nesse caso aqui de erro, de mentira, do que ele fez, você vai ficar doido e não vai entender. Mas quando eu vejo Deus no versículo de número 18, Deus chamar ele e dizer: então chamou o Faraó a Abrão e disse: o que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era ela, sua mulher? O inimigo consertando o erro de um homem que tem uma promessa. Deus já usou o erro para consertar aquilo que você estava querendo para entrar? E você vira e mexe e se martiriza com isso, e Deus está falando contigo lá na sua alma dizendo: perdoado está os vossos pecados? Vai-te em paz e não peques mais? Deus está dizendo para ele isso. Porque quando Deus fala com ele, chama ele, imagina o medo dele de mentir para um rei. Quem mente para um rei não fica vivo, irmãos. Não sobrevive. O rei tem que pegar ele de exemplo, que senão os seus soldados não vão respeitá-lo. E no versículo de número 19: por que disseste a minha irmã? De maneira que houver tomado por minha mulher. Agora, pois aqui a tua mulher, toma e vai-te. O homem que tem o poder dentro do país, que poderia dar um decreto sobre a vida dele que acabou, está dizendo: pegue a tua mulher. O homem sendo conduzido pelo Espírito de Deus, mesmo sendo estrangeiro, está dizendo: pegue a tua mulher. Está dizendo: não precisa mentir para viver a promessa de Deus. Não precisa você enganar para viver a promessa de Deus. Não precisa barganhar para viver a promessa de Deus. Não precisa ser uma coisa que você não é para viver a promessa de Deus. Tem muita gente sendo superficial e ele só está fazendo mal para si mesmo. E Deus está dizendo: ei, eu uso até Faraó para consertar a mentira de quem eu tenho promessa, mas que vai voltar para o endereço que eu tenho para ele, ele vai voltar. Versículo 20, para me terminar. Faraó deu ordem aos seus varões, ao seu respeito: acompanharam a ele e sua mulher e tudo que tinha. Só para você entender, quiser ler em casa depois. O que ele ganhou lá? Ele ganhou na mentira ou ganhou trabalhando? Ganhou na mentira ou trabalhando, pastor Mazinho? Porque a Bíblia diz que pagaram muito dinheiro pela mulher. E nessa mentira dele vai entrar uma personagem bíblica que no futuro vai trazer um filho. Que aí já é outra mensagem. Mas o que me chama a atenção, ele desceu pobre porque ele perdeu tudo na viagem. E quando ele está lá agora, Faraó poderia dizer assim: agora devolve tudo que você tem, porque eu estou devolvendo a sua mulher. Não vou tirar a sua vida, mas devolve os animais, devolve os empregados, devolve o ouro, devolve a prata. Aí Deus conserta a falha de um homem que falhou e diz assim: eu conserto a tua falha e não vai ter perda no meio do caminho. O que você está querendo dizer? Deus tem alguns caminhos que eu e você nunca vamos entender e nem compreender. E quando nós achamos que aquela falha era para acabar com nós, era para nos ensinar alguma coisa. Porque quando agora ele sai de lá, no capítulo 3, versículo 1: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha. Veja, ele subiu, para descer, desceu com a mentira, mas para subir tem que subir com a verdade. Por que subiu com a mulher? Porque para subir não tem como subir com a irmã. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas para encerrar aqui, no versículo de número 3: e fez as suas jornadas ao sul até Betel, Partear. E eu encerro aqui.
Guarda o que eu vou te dizer. Quando ele chegou lá, tem uma pessoa que ficou muito rico, mesmo com a sua falha. Respingou nele. Mas lembra que ele ficou só anotando as suas falhas? Seus erros? Os seus atos que eu disse, pessoas que aparecem na nossa vida. E é pouco falado na história. Se você parar para analisar, meu Deus, é pouco falado na história, de tudo que está acontecendo nesse rebuliço. E quando você vê que não está sendo falado, ele agora tem até pastor trabalhando para ele. Ele agora tem até uma equipe. Ele não tinha nada. E ele agora, de vez ser grato, a pessoa que respingou nele, de gratidão não tem nada. Ei, gratidão não prescreve. Gratidão é para sempre. Um processo prescreve. Eu não sou advogado, nem tributalista e nem criminal e nenhum nada que eu nunca nem estudei. Mas eu entendo um pouquinho. Você vai numa delegacia, você abre um boletim de ocorrência, vai virar um processo. Se não tiver prova, ele prescreve. Mas gratidão não se prescreve, irmão. Gratidão é para sempre. Esse homem chamado Ló deveria ter gratidão, porque tudo que ele tem respingou do seu tio para ele. Se quer conhecer uma pessoa grata, diga eu quero. Faça desse jeito. Quando ele chegou lá em cima, Deus se incomodou com a situação e disse: Abraão, está tendo contenda entre os pastores de Ló? Um que não já era nem para ter contenda com os pastores deles, porque ele está ali e recebeu tudo que tem por causa do tio. Porque ele não tem promessa, tá? Você sabia que tem algumas pessoas que não têm promessa e se ele sair de perto de você, ele não consegue prosseguir? Eu provo para você. Você sabia que tem pessoas que Deus rejeita? Se Deus rejeitou Saul sentado no trono, imagina eu e você, irmão. Não faça o que Deus quer que você faça, não. Ele vai mudar de direção, irmão. Isso é a pura verdade. É que isso dói nós falar dentro da igreja. Ah, Deus ama todo mundo, pode. Não, não, não. Ele recebe todo mundo, mas se não ficar do jeito que ele quer, ele muda o percurso. Ah, pastor, mas isso dói. Dói, claro que dói. E para Deus, quando você só vive fazendo o que não é para fazer? Agora imagina tendo as contendas e Deus fala, vai lá e fala para ele. Se ele for para a esquerda, você vai para a direita. Se ele for para a direita, tu vai para a esquerda. Chegou lá, para conhecer uma pessoa grata, ele poderia dizer assim, tio, aonde o senhor me mandar eu vou. Porque tudo que eu tenho foi por senhor. Aí ele olha para as campinas do Jordão. Eu passei lá, irmão, é bonito. Aquela água. Disse, eu vou cuidar dos meus animais lá. O que sobrou para o tio dele? Diga, o quê? O deserto. Mas com quem Deus tem promessa? Não, eu vou repetir. Com quem Deus tem mistério, tem promessa. Ele não precisa de Rio Jordão, não precisa de Campina. Ele só precisa que você esteja na direção que Ele tem para você e para sua casa. Ô glória! Deus está dizendo para alguém aqui, não importe com quem foi ingrato contigo, eu sou contigo, independente da fase que você está vivendo. Ele foi para as campinas, cuidar de seus animais, seus pastores. Quando Abraão colocou o pé na areia, no deserto, sem murmurar, sem reclamar, pegou areia. Dá para contar os grãos da areia, sim ou não? Olhou para as estrelas, você já sabe. E Deus diz, dá para contar isso? Não, assim será a sua descendência. Se você vai para as campinas do Jordão, você pode perder a atenção daquilo que eu queria falar contigo. Primeira coisa, eu quis mostrar para você que quem estava do seu lado não merecia estar do seu lado. Quando Deus quer mostrar o caráter de alguém, quando Deus quer mostrar que aquela pessoa não merece estar do seu lado, a primeira coisa que Deus vai fazer é a oportunidade de escolha. Irmãos, eu já tive muitas oportunidades, mesmo sendo uma pessoa que não tem escolaridade. Na verdade, eu não sei escrever e não sei ler direito. Tem coragem de assumir isso? Um pregador que já pregou os 27 estados em mais de 40 países, que já pregou nos maiores congressos do Brasil. Quando eu escrevo, eu mando para quem, Mazinho? Eu mando para quem? Olha, Mazinho, arruma aquilo lá na internet, você coloca, eu mando para ele do jeito que eu quero. Ele vai lá, arruma ele e minha esposa e manda para mim de volta. Não tenho vergonha, estou aprendendo. Tive que trabalhar cedo. Mas o que me chama mais atenção é que eu sei quem eu sou. E se
você entendesse que você não precisa ser superficial para chegar a alguns lugares, você só seria você mesmo todos os dias. Deus só queria que Abraão fosse ele, nada mais. Deus só quer que você seja você mesmo, nada mais. Ele só quer que você seja verdadeiro ou verdadeira. Fica de pé, por gentileza. Um dia me perguntaram, pastor Fernando, você não tem vergonha de falar que você manda para o pastor Mazinho? Eu falei, mas vergonha? Eu tenho que agradecer a Deus que Deus colocou ele na minha vida, que me ensina as letras, me ensina as coisas. Minha esposa já me ensinou a ler um pouco. Eu não tenho vergonha não, irmão, porque eu só cheguei onde eu cheguei porque foi o Espírito Santo que quis onde eu chegasse. Eu sou diretor comercial de uns 3 lugares sem ter faculdade, de pessoas que são formadas em faculdades até de Harvard. E eles vêm perguntar para mim, aí ele fala, como que você sabe disso? Eu falei, você conhece a Bíblia? Eu conheço, mas eu tive que estudar. Eu falei, claro, você teve que estudar, eu não tive essa oportunidade. Mas Deus é poliglota, Deus tem todas as ciências, Deus pode fazer todas as coisas. Cada caso é um caso, tá? Não vai querer. Se você tiver a oportunidade de estudar, estude, pelo amor de Deus. Cada caso é um caso. Eu indo embora, eu abri mão de 3 cargos gigantescos em lugares que, se eu te falasse, você se assustaria, né, Mazinho? Aí o cara dizia, você é louco? Eu falei, eu vou embora porque Deus mandou embora. Ô irmão, mas olha com quem você está. O cara que você está do lado, está na televisão, é isso. Eu falei, e eu lá quero saber onde ele está, irmão. A obediência vale mais do que você viver no lugar que Deus não quer que você viva. Vou repetir. Viva a obediência que Deus tem para você. Não queira ser algo para impressionar ninguém, que você só vai cair do cavalo. Abraão, quando entendeu o chamado, de vez ele trocar, ele devolveu o mal para Ló. Teve uma guerra entre os reis perto do Jordão. Sabe o que aconteceu com Ló? Diga o quê? Foi preso. Perdeu tudo. Porque escolhas erradas só traz problemas. A escolha dele foi pensando nele, não foi nenhum pingo de gratidão. E todos aqueles que não têm gratidão se preparam para a ruína. Todos que não têm gratidão com o céu, eles só vivem ruínas. É por isso que Ló, mas Abraão foi lá e chamou 318 guerreiros. E disse, vamos lá buscar Ló, vamos. Perdoa. Ontem eu falei na mesa da minha mãe, que a minha esposa disse, eu com raiva, eu com ódio no coração, só faço mal para mim mesmo, mãe. Quando eu cheguei na igreja para pregar, e quem era o porteiro da igreja era o cara que matou meu pai. E ali foi o dia que Deus me tratou. Abraão precisava ser tratado para viver as coisas grandes. O primeiro ato que ele tinha que fazer é buscar quem o feriu. Se resolver com quem o feriu, que era Ló, que é o seu sangue. Se resolva com quem você precisa se resolver. Porque a trombeta está tocando para muita gente aí, viu, irmãos? Jesus está voltando para muita gente. Não temos tempo de guardar rancor, nem raiva, nem ódio, nem inveja, nem ciúmes de nada. É só viver a pura realidade. Não sei se tem alguém na internet, se tem alguém no nosso meio que está dizendo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus aqui hoje. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Me afastei por algum motivo. Franco da Rocha foi um lugar tão ruim para mim, irmãos. Olha, irmãos, eu falo a verdade, eu relutei para vir para cá. Porque eu não tenho boas lembranças de Franco da Rocha. Foi um lugar muito ruim para mim, mas ruim que você não pode nem imaginar. Mas tem lugares que você não tem como escolher, você tem que ir. Porque as pessoas que você ama estão aqui. As pessoas que te abençoou estão aqui. E eu relutei muito, disse, mas Débora, lá foi o pior lugar, onde que eu passei as maiores humilhações da minha vida, os piores momentos da minha vida. E Deus disse, você vai para lá. Mas eu relutei que você nem imagina. Não é por causa de ninguém, não é por causa de igreja. Isso é algo meu. Processos. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, que está na galeria, que está aqui no meio da igreja. Diz, pastor, me afastei por algum motivo.
Eu faço o apelo, irmãos. Venha cá, filha, por gentileza, não fica com vergonha, não. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Ou vocês não dão mais glória a Deus quando uma alma aceita Jesus? É porque eu não sou pregador de emoção, irmãos. A melhor coisa, minha filha, é quando Deus conserta nossas falhas e conserta nossos erros. Não importa mais ninguém, só você e Jesus. Esse momento agora é só seu e dele. Você com o Pai. Esquece quem está aqui. Esse momento é seu. É onde você encontra o endereço que Deus tem para você a partir de hoje. Porque o que você fez é coragem. Isso é coragem. Você está dizendo, eu não quero mais viver do jeito que eu estou. Eu quero viver algo novo da parte de Deus. Tem mais alguém? No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é culto de família, irmãos. Não vim aqui para pregar no congresso. Hoje é culto de família. Família se prega como família. Tem mais alguém no nome de Jesus? Vou perguntar a última vez. Paulo vai dizer às cartas que se porventura seu sangue cair, eu lavo as minhas mãos, porque o apelo foi feito. Você às vezes está mexendo no celular e esse momento Deus dizendo, eu quero que você se conserte comigo. Eu quero que você se acerte comigo, porque eu estou te pedindo. E quem sabe, você quer vir, meu amigo? Vem aqui no nome de Jesus. Tem mais uma alma ali, você pode dar glória a Deus. Shuribiande que neblai do robom. Hayabara calaba shuribi calabaracia. Raio de robi kadura bai konomon de calaba. Xeremi colobon de que assara balauana maior. Você também está aceitando Jesus? Está se reconciliando, meu amigo? Glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Levante as duas mãos por gentileza, levante, levante, levante. Já valeu, já valeu, já valeu a pena. Meu Deus, eu estou sentindo um mistério. Zenigaya, Tikayamaya Sidlabraue. Klimihayande Klomers Nikaues Nair. Grêmio, Caiabara, Caio, Choramaya. Não entendes tu que hoje eu estou mudando a direção do inimigo contra a tua casa? Põe a mão no seu coração. Oh, quantas vezes em sua jornada, que vontade que deu de parar. As portas para você se fechou. Parece que o teu coração parou. E até disse, Deus não me ouve mais. Não, não ouve mais. Mas é porque você se esqueceu. Peça perdão para Jesus agora. Para o monte olhar. Se humilhe na presença dele. Deixe suas lágrimas rolar. O socorro para te virar. Em tuas mãos Jesus vai te amparar. Não, 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 não pare agora. Mande a tristeza embora e receba de Jesus a paz. Imagina Jesus sentindo o que você está sentindo agora. Um dia, de todas as perdas dos meus 3 filhos que eu enterrei,
Eu só pensava em mim. Mas do nada eu estava no monte orando. Eu gosto no monte. E pode vir quem quiser falar. Eu vou no monte. Vou lá sozinho, fico lá quieto, oro. Religioso, problema de cada um. E uma voz falou no meu ouvido: você já perguntou ou já pediu para sentir o que eu senti na cruz do Calvário? Meus olhos começou a tremer. Eu disse: não tem como, Senhor. E ele disse: então pensa um pouco mais no céu. Pensa mais um pouquinho na cruz do Calvário. Pensa mais um pouquinho, irmão, aquele que morreu por você lá. Valoriza o que você está vivendo hoje. Muitos não estão tendo essa oportunidade. E eu vou chamar de novo. Tem mais alguém que quer vir aqui, às vezes está com vergonha, e o Espírito Santo está te chamando. Tem mais alguém no nosso meio, no nome de Jesus? Se não tem, amém. Estende as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por essas vidas preciosas.